Olá, meu nome é Mari, esse é o primeiro vídeo do canal Nosso Anime TV e a gente vai falar sobre o último episódio de Demon Slayer, né? Que foi praticamente um filme, 50 minutos de episódio. Pode até gravar um vídeo falando da temporada toda, mas a gente vai focar nesse último episódio, né? Foi um episódio maior. Se vocês quiserem que a gente fale sobre o episódio 1 ao 10, a gente pode falar sobre isso, mas por enquanto a gente vai focar no episódio 11, que teve 50 minutos. Então, assim, a gente vem do episódio 10, quando a gente aprende mais sobre a Hashira do Amor, a Mitsuri, e vê mais do poder dela, da katana dela, que é diferente da de todo mundo, não tem ninguém que tem a katana igual a dela. Tem uma vibe bem Sailor Moon, pra quem já viu Sailor Moon, ela é super Sailor Moon, com a katana dela e as referências de quando ela se posiciona em frente da lua e tudo mais, lembra bastante. Vê que ela é muito forte, né? Eles mencionam o quanto que fisicamente ela é forte desde criança. A gente vê também o quanto que ela é forte em batalha, né? Que ela tem bastante resistência enquanto ela luta. Mas aí a gente começa esse episódio e a gente tá correndo, né? Pra tentar matar o Lua Superior 4, que continua se dividindo em vários demônios diferentes, enquanto a Mitsuri fica lutando contra o demônio que tá na forma do ódio, que tem os dragões, né, as cabeças dos dragões. Os meninos estão tentando correr atrás do corpo principal, que é aquele corpinho pequenininho, minúsculo, que só fica chorando. E eu particularmente achei essa lua extremamente forte, mas extremamente chata. Ele é muito chato, igual a lua 5 também, que fala demais, é enjoado demais também. Enfim. E os meninos estão tentando correr atrás. Dá pra ver que o Tanjiro tá exausto. Quando o Tanjiro não tá, né? Ele tá sempre no limite dele. Ele tá sempre todo ferrado durante as batalhas dele. E eu não sei nem como que ele ainda tá vivo até hoje, porque ele já quebrou todos os ossos que ele tinha pra quebrar naquele corpo dele. Enfim, ele tá no limite dele, físico, mas ele ainda tem uma determinação muito forte dentro dele, coisa que a gente ainda não tinha visto tanto em outras temporadas. E aí ele lembra de uma conversa que ele teve com o Zenitsu, que é o menino que tem a respiração do trovão, que inclusive a gente sabe muito pouco sobre essa habilidade dele, mas tudo bem. O Tanjiro lembra de uma conversa dos dois no momento de que eles estão comendo, eles não estão treinando. Então, o Zenitsu menciona isso pro Tanjiro numa situação muito aleatória, e isso vem na memória do Tanjiro, explica como funciona a respiração do trovão. Muito superficial, mas isso é o suficiente pro Tanjiro conseguir usar a respiração do trovão e pegar impulso para continuar a batalha, ficar mais rápido, né? O que é curioso, porque agora o Tanjiro domina. Tudo bem, não vamos considerar que ele domina a respiração do trovão, mas ele consegue usar 3 respirações: a da água, a do fogo e agora a do trovão. Então, é uma evolução muito grande de uma temporada para outra para ele. Ninguém mais domina, que a gente até onde a gente sabe, né? Mais de uma respiração, ou consegue usar mais de uma respiração. E o Tanjiro consegue, então a gente ainda não sabe como que isso funciona, se é uma habilidade que outras pessoas conseguem aprender também, ou se é uma coisa especial dele por algum motivo. Eu espero que isso seja um pouco mais aprofundado no anime. Então a gente vê isso, né? Ele usa essa lembrança dele para ficar mais forte, o que ainda não tinha acontecido. Ele conseguir raciocinar alguma coisa para poder colocar na batalha, porque geralmente ele luta muito no desespero e na emoção dele no momento, e nessa temporada a gente vê ele mais usando assim, observando a batalha e tentando perceber mais o que está acontecendo antes de atacar, antes de fazer as coisas só por desespero. Ele sempre se machuca muito nas batalhas dele, né? Mas ele tá exausto, a Nezuko também dá pra ver que tá, assim, no extremo da resistência dela. O Genya, tadinho, também tá
A gente viu que ele come carne de Oni e consegue absorver os poderes. A gente não entendeu ainda muito bem como funciona isso, eles ainda não explicaram muito bem como é que isso funciona, mas eu acredito que mais pra frente a gente vai entender isso melhor. Lembrando que eu não leio o mangá, eu só vejo o anime igual a maioria das pessoas. E a gente tá, né, eles estão correndo na floresta atrás desse mini demônio que vive se escondendo e chorando pelos cantos, achando que ele tá sendo injustiçado, que as pessoas não entendem ele. E o Tanjiro tá num ponto que a gente nunca viu, que geralmente ele sente muita pena dos Onis, né? Ele reconhece eles como humano em algum momento. E isso não acontece, ele tá, tipo, realmente, assim, saturado, né? Porque ele vem de 2 temporadas do filme apanhando muito dos Onis, sofrendo muito, perdendo muitas pessoas inocentes, os Hashiras que estão se machucando muito. Um a gente viu que morreu, né? O Rengoku morre por causa disso. Então ele já, eu vejo que ele já tá deixando um pouco de lado. Eles são bons, mas ele já tá, acho que saturado de ter pena dos outros e ninguém tem pena deles, né? Ninguém tá aí matando todo mundo e não tá nem aí. Enfim, eles continuam correndo e o Tanjiro até menciona, tipo, daqui a pouco vai amanhecer ou ele vai fugir e a Nezuko não vai poder participar mais, não vai poder ajudar. Então a gente tem que dar um jeito logo de matar esse demônio. Aí quando o Tanjiro faz todo um ataque maravilhoso dele, com a respiração do fogo, ele consegue cravar a espada no pescoço do Oni, pequeno, né, da Lua Superior 4, só que não corta, e o Oni começa a ficar puto e cresce, ele se transforma em outro demônio, ele parece aquelas bonecas russas que saem um de dentro do outro, do outro, do outro. E ele se transforma em rancor, e ele fica gigante, e aí fica ainda mais difícil dele lutarem contra. Mostra um pouquinho da história dele, como se ele tivesse sido injustiçado a vida toda. Ele bota a culpa, não sou eu que estou fazendo isso, são as minhas mãos. Então pode ser que ele esteja tentando dizer que ele tinha, sei lá, distúrbio de personalidade. Não sei, mas é isso que acontece e ele é julgado negativamente por essas ações que dizer que não lembra de fazer. Ele não é responsável por aquilo. E o Tanjiro não tá afim de escutar isso não. Ele fala, não tô nem aí. Você que se vire. Você fez mal pra todo mundo. Você tem que arcar com as consequências dos seus atos. Coisa que ele nunca tinha deixado claro. Toda vez que ele lutava contra um Oni, ele até entendia o lado deles demonstrava uma certa compaixão. Nesse episódio eu não vi ele tanto assim, na verdade. Nessa temporada eu vi ele mais determinado tipo, eu só quero defender e proteger as pessoas. Tô cansado de vocês matar geral e eu estrupiar tudo aqui e não acontecer nada com vocês. Vocês saírem quase ileso, vocês não perdem ninguém, vocês nunca sofrem. E aí a gente continua a batalha, tipo, é bem legal. Tá muito, muito, muito bonito esse filme. Eu considero que é um filme, porque são 50 minutos, então foi o filme praticamente. E a gente vê que o sol começa a sair, ele começa a ficar extremamente preocupado com a Nezuko, porque ela não pode, né, ficar no sol. E o Tanjiro diz que, nossa, o sol nasceu muito rápido, já tá sol. O sol começa a queimar a Nezuko, o Tanjiro começa a se desesperar, a chorar, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso ajudar a minha irmã, preciso, tipo, salvar ela. Ele quer virar um Hashira pra salvar ela. Ele não entrou nesse mundo só pela determinação de ser forte, ele só virou por causa da Nezuko. A gente sabe que ele só fez isso por ela. Então quando ele vê que ela tá morrendo, ela vai morrer. E ele fica desesperado, começa a chorar, tipo, entre escolher defender as pessoas, porque ele consegue cortar a cabeça do Oni superior, da Lua 4, mas ele continua vivo, ele continua correndo atrás dos humanos dos ferreiros que ele encontra, assim, perdido no campo. Então eu ajudo a minha irmã, eu salvo a minha irmã, eu salvo essas pessoas aqui agora. E a gente vê que ela tá pegando fogo, que ela tá... A pele dela está se desfazendo, como aconteceria com o Oni. A Nezuko percebe que o irmão dela tá na dúvida entre salvar ela ou salvar as pessoas, fazer o que ele tem que fazer. E ele sempre disse pra ela, pra proteger as pessoas, pra salvar os humanos. Então, acho que no pouquinho de consciência que ela ainda tem, ela empurra ele pra cima, assim, de cima dela, que tá tentando proteger ela do sol. E nesse momento, ele vai, né? Ele sai correndo pra matar, pensando, tipo, gente, tem alguma
chorando, né? Fica desesperado porque eu escolhi largar minha irmã pra trás pra salvar essas pessoas. Então agora eu tenho que matar esse monstro, né? Eu tenho que matar esse demônio. E é bem emocionante porque ele tá muito abalado, tá muito triste com o que tá acontecendo. Dá pra ver que mexe muito com ele isso. E aí ele fala, não, eu tenho que conseguir cortar, vai ser agora. E aí o Ichiro grita ele e joga a espada, katana, que o ferreiro do Tanjiro tava afiando, que é a espada que tava dentro do boneco, né? Que a gente viu no segundo episódio. E aí o Tanjiro consegue atacar e matar o Hashira. É extremamente satisfatório, mas extremamente triste, porque ele só consegue isso porque ele sacrificou a vida da irmã dele. Ele tá mais forte, ele conseguiu matar uma lua superior, mas ele perdeu a irmã dele. Não é uma vitória tão feliz pra ele quanto teria sido em outras situações. E aí a gente vê que a Nezuko aparece, assim, o sol nasce e ela aparece andando, indo na direção dele, e ele nem acredita quando ele vê ela andando no sol, sem sem a amarra na boca dela, e aí ela cumprimenta ele e ele fica assim, sem acreditar, tipo, o que aconteceu, né? Tipo, por um segundo eu até achei que ele tava, tipo, sonhando, assim, um pouco, assim, tipo, é coisa da cabeça dele, mas não é, ela realmente consegue superar o sol. A gente não sabe se, não mostra se ela de fato chegou a morrer pra renascer, a gente não, esse momento específico a gente não vê, mas a gente sabe que ela tava morrendo. Ela fala, né, tem um tempo que ela não consegue se comunicar, então ela fala muito como se fosse uma criança pequena ainda, com dificuldade. Ele abraça ela, é muito emocionante, o filme é muito bonito, muito emocionante, coisa que Demon Slayer sempre faz, né? Já é uma característica esperada de Demon Slayer, eles fazerem muito bonito e muito emocionante, você chorar e se emocionar. É Demon Slayer, isso é o que Demon Slayer faz. A gente vê lá o Musan, aparece ele, né, em outro lugar, forma de criança, e que ele sente a Nezuko superou o sol, ela conseguiu conquistar o sol, e é o que ele mais quer na vida dele, é conquistar o sol. Então conta um pouco da história dele, que a gente ainda não tinha visto, de 1000 anos atrás, que ele era uma pessoa comum, um humano comum, tá muito doente, a gente não sabe que doença é essa que todo mundo tem nesse anime, todo mundo tá doente. É o que, gente? Pneumonia? É o que é? Enfim. Ele tá muito doente, muito debilitado, e tem um médico tentando curar ele, só que o médico não tá dando sucesso. E aí o médico leva um remédio pra ele, que a gente não sabe que remédio é, o que é. A gente sabe que ele dá esse remédio pro Muzan, e o Muzan melhora, ele se sente mais forte, só que ele tem certas limitações. Ele não pode sair no sol, por exemplo. E aí ele de saco cheio vai e mata o médico. Eu achei que ele fosse beber o sangue do médico, e aí sim ele ia virar o demônio que ele é hoje em dia. Mas não é isso que acontece, então a gente fica meio sem entender o que é esse remédio e o que faz ele virar um demônio. Então a gente vê que ele fica em busca de saber o que é que esse médico fez, usou, que é um lírio da aranha azul, alguma coisa assim. E ele fica em busca disso, ele nunca acha, nunca consegue encontrar, porque ele acredita que é isso que faça ele conseguir andar no sol novamente. O que a gente vê é que ele consome alguma coisa, o ódio dele faz ele matar o médico, e aí ele vira esse ser horrível, e ele sai matando várias pessoas, e o objetivo dele é agora conseguir caminhar no sol de novo. Essa é toda a motivação dele. E ele também cria, né, um certo rancor contra os humanos, que são fracos e frágeis, e, enfim, tudo de ruim, a opinião dele. E aí a Nezuko consegue. Simplesmente assim, consegue. A gente não tem muita explicação ainda do porquê ela consegue ser alguma coisa genética. A gente vê depois aquela médica que o Tanjiro conheceu na primeira temporada, escrevendo uma carta, né, pro Tanjiro, enquanto o que tá acontecendo com a Nezuko tá acontecendo na batalha. Ela falando pro Tanjiro que o sangue da Nezuko consegue ajudar outras pessoas, conseguiu meio que quebrar o feitiço de outro humano que tinha virado Oni. Ele ainda sim consome sangue humano em pequenas quantidades, mas ele não tá mais sobre o feitiço e
do Muzan, então tem alguma coisa especial no sangue da Nezuko, e ela agradece o Tanjiro por ter mandado o sangue da Nezuko e ter possibilitado ela fazer esses testes, que nunca foram possíveis. E é isso que a gente vê, assim, a gente fica muito feliz que a Nezuko agora tá em outro nível, o irmão dela tá em outro nível de poder, mas a gente ainda tem muitas questões que a gente ainda não consegue entender da história, muitos fatos que estão ainda na dúvida. Vamos considerar que a gente está no meio da história, né? A gente está no meio do anime. Eu consideraria que a gente está na metade. Então ainda tem muitas dúvidas, muita coisa que a gente tem que ver e tentar entender ainda o que está acontecendo e como é que vai se desenrolar daqui pra frente. Então a gente depois vê todo mundo reunido junto, emocionado. O Muichiro agradecendo o Tanjiro por ter salvo a vida dele, por ter ajudado ele. O Tanjiro não entende muito bem, mas a gente sabe que o contato do Muichiro com o Tanjiro mexeu com ele, as coisas que o Tanjiro falou, que se você ajuda alguém, em algum momento alguém te ajuda lá na frente. A gente vê isso muito forte no Tanjiro como personagem, o impacto que ele tem na vida das pessoas, de todo mundo que ele conhece, positivamente. Eu acho que ele é o personagem que eu já vi em anime com um coração, assim, maior. Ele é muito bondoso, ele, tipo, sempre vê primeiro o lado bom das pessoas e tenta sempre se aproximar das pessoas de uma forma amigável. Ele não tem aquele espírito de personagem de shounen que é eu quero brigar, lutar, eu quero ser o mais forte, eu tô aqui pra competir. Ele não tem tanto isso. Ele não mostrava ser muito ambicioso até nessa temporada, que eu comecei a ver mais ambição nele, a gente começa a ver mais ambição nele como personagem principal que quer ficar forte. É isso, a gente acaba esse filme, assim, bonito e emocionante, e tentando agora entender o que aconteceu com a Nezuko, quem é a Nezuko, quem é a Lua Superior 1. Agora que a gente tem certeza que o Muzan vai vir pra cima com tudo, porque ele encontrou quem ele queria, que é a Nezuko, e ele fala claramente que ele precisa matar ela, né? Que ele, se ele ingerir o sangue dela, vai ser a solução pra vida dele, que ele sempre quis. A gente sabe que agora é o momento que, com certeza, eles vão se encontrar, ou pelo menos a determinação do Muzan encontrar eles é muito maior do que era antes. Bom, esse foi o review do episódio 11 da terceira temporada de Demon Slayer. Comenta aqui embaixo pra gente saber o que vocês acharam desse episódio final. Comenta o que vocês acharam da terceira temporada no geral. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal pra gente fazer mais conteúdo pra vocês. Não se esquece de dar o joinha. E a gente se vê no próximo vídeo.